Meus diletos irmãos e queridos visitantes, essa é uma noite de alegria na presença do Senhor, como tenho enfatizado todas as vezes que tenho segurado esse microfone. Nós temos testemunhado essa noite uma realização que tem seus primórdios desde o mundo antigo. Pelo menos há 2000 anos atrás, o batismo foi estabelecido pelo próprio Senhor. Naquele tempo, as Escrituras afirmam que apareceu no deserto da Judéia um homem chamado João Batista, vestido aí com pele de camelo. Ele apareceu no deserto da Judéia pregando o Evangelho e uma mensagem que exortava os seus ouvintes a se arrependerem dos seus pecados. A mensagem de João apontava para um dia em que viria aquele que era o Messias, o Salvador escolhido por Deus para salvar o homem dos seus pecados. Esse Messias traria consigo o reino de Deus, inauguraria o mesmo e posteriormente viria com toda a sua glória para reger sobre todas as nações, estabelecendo o seu reino de caráter eterno. E todo aquele que se identificava com essa mensagem de João, que apontava para o Messias que viria, crendo então nessa mensagem, deveria professar a crença publicamente. E a forma de professar essa crença publicamente eram então recebendo o batismo ou sendo batizado. Isto era um rito de identificação pública com o conteúdo da mensagem que João estava proferindo. Isso é então o batismo. O batismo era então um símbolo público de identificação da mensagem proferida por João. E por causa dessa prática, ou seja, do batismo, João recebeu o qualificativo Batista. Daí, na maioria das nossas versões em português, ele ser chamado de João o Batista, literalmente, João, aquele que batiza. E como João afirmava em sua pregação que Jesus um dia viria, ele veio. Ele, de fato, inaugurou o reino. E um dia, quando João batizava, ele avistou, dentre aqueles que vinham para ser batizado, Jesus Cristo chegando. E a sua descrição foi: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquela ocasião, João questiona Jesus dizendo: eu é que deveria ser batizado por ti, e tu vens a mim para ser batizado? E Jesus diz que naquela hora era necessário que assim o fosse. Por ora é necessário que seja assim. Verdadeiramente, queridos, Jesus não precisava ir até João para ser batizado. Isso porque Jesus não tinha os requisitos necessários para que experimentasse o batismo ministrado por João. Ele não correspondia com o que era necessário para ser batizado. Isso porque o batismo era ministrado a pecadores que precisavam expressar publicamente arrependimento diante da mensagem ouvida através do proferir de João Batista. Mas Jesus recebe o batismo aqui como um símbolo de confirmação de que aquele ato público de manifestação de fé era estabelecido por Deus. Jesus, pois, se submete a tal modelo para se constituir o exemplo mor para todos quantos são os seus servos, para todos quantos creem no Evangelho. É interessante destacar que em suas exortações finais aos seus discípulos, Jesus mencionou tal prática. Ele disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi a missão, a tarefa conferida aos seus discípulos por ocasião da sua despedida, pós-ressurreição. Jesus breve estaria sendo assunto ao céu. E ele então deixa tal ordem para os seus discípulos: batizarem, fazer discípulos das nações, batizando estes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa realização que Jesus atribuiu aos seus discípulos se estende e tem sido efetuada nos últimos 2000 anos por um número incontável de pessoas que se declararam e se declaram ainda hoje discípulas de Jesus no decorrer da história. Interessante que uma ordem tão antiga, em contrapartida tão atual, posto o caráter permanente que Jesus atribuiu a tal rito, o batismo, tão antigo, mas tão atual. Em resumo, poderíamos dizer que o que realizamos essa noite
Não é fruto de uma invenção humana, mas uma tradição advinda de uma ordem do próprio Cristo Jesus que a estabeleceu. O próprio Deus estabeleceu, Jesus ratificou essa prática e incumbiu os seus discípulos, e nós, como discípulos, continuamos ainda batizando outros discípulos. O batismo, então, possui implicações cuja compreensão é sobremodo importante, mas que o seu conteúdo tem-se uma grande ignorância quanto ao que de fato está implícito por ocasião de um batismo. Então, aproveitando o ensejo de hoje, eu quero essa noite traçar aqui algumas considerações sobre o batismo, essa cerimônia tão antiga que até hoje realizamos. A primeira consideração que eu gostaria de estabelecer é que há muitas ideias errôneas acerca do que realmente vem a ser o batismo. Destacar em primeira instância que há 3 erros bem comuns dentro da nossa cultura. E eu vou destacando esses erros, mas não vou inicialmente dar uma resposta direta a esses erros, posto que essa resposta virá nas demais considerações. Por ora eu vou apenas destacar. O erro número 1, bem comum acerca do batismo, é o batismo como sendo algo para purificar os pecados. Há algumas pessoas que entendem o batismo como sendo regenerador, como se este banho, este mergulhar que essas pessoas aqui experimentaram, fosse uma espécie de purificação, de modo que essa água ali em cima está sobremodo imunda, porque o tanto de pecado que a gente lavou hoje não foi brincadeira, né? Não, o batismo não purifica pecados. Essa é uma visão predominante em nosso país e predominante na Igreja Católica. O parágrafo 1212 da segunda seção do Catecismo Romano, quem tiver acesso, diz o seguinte: pelo batismo somos libertados do pecado e regenerados como filhos de Deus. Observe que nessa visão, o batismo traz consigo um elemento de purificação do pecador. Novamente, o texto diz, pelo batismo somos libertados do pecado. Observemos que os proponentes dessa visão afirmam que no ato ou por ocasião do batismo, o indivíduo está sendo lavado dos seus pecados. Foi esse ensino que chamou a atenção do imperador Constantino, quando ele se converte ao cristianismo, uma conversão entre aspas, em 311 depois de Cristo. Ele se converte, ele está em uma batalha e ele tem um sonho, e neste sonho ele visualizou um símbolo. Este símbolo está até numa caixa de fósforo chamada Argos, e neste símbolo tem uma cruz no meio, e ao redor dessa cruz tem uma insígnia que está escrita em hoc nos signos vicentes, em latim significa, por este símbolo vencerás. Constantino, imperador romano, ao ver este símbolo, presumiu então que Deus estava chamando-o para se tornar cristão. Ele se tornou um cristão, e aí levou consigo todo o império, porque como imperador, ele obrigou todo o império a se tornar cristão. Então as pessoas se converteram, não por espontânea vontade, não por conhecer o Evangelho, não por conhecer Jesus, mas por pressão do imperador, porque ou se convertia a Jesus, ou sofreria as duras penas daquilo que adivinha da autoridade que o imperador possuía. Quando Constantino se converte, ele chega ao período em que as autoridades religiosas naquele contexto foram estudar com ele para prepará-lo para o batismo. Aquelas autoridades ministraram este ensino. Por que o imperador deve se batizar? Porque o batismo é regenerador, ele purifica, ele limpa o pecado das pessoas. Constantino, então, tirou uma jogada de mestre, ou ele inferiu, concluiu, em um raciocínio lógico, o seguinte: já que o batismo é regenerador, ele é purificador, ele tira os meus pecados, eu não vou me batizar agora, porque eu ainda tenho muito tempo para viver. O que eu vou fazer? Eu vou permanecer com a vida que eu tenho, e quando eu observar que estou perto de morrer, eu me batizo, e então eu lavo todos os meus pecados de uma única vez, já que é o batismo quem me regenera. A expressão regenerar, literalmente é dar uma nova vida. Já que é o batismo que tira os meus pecados, eu me lavarei posteriormente, porque ainda tenho muitos pecados a cometer. Se você observar bem, o raciocínio do imperador, ele é perspicaz, mas tal visão não encontra embasamento suficiente nas Escrituras. Deixe-me dizer que as Escrituras afirmam que o homem é regenerado pelo Espírito Santo e não pelo batismo. Na verdade, alguém só deve ser batizado se antes tiver sido regenerado, ou seja, recebido de Deus
uma nova vida. Porque o batismo é uma confirmação de uma nova vida que recebemos. Não é o batismo que traz a nova vida, mas a nova vida traz consigo a necessidade de eu expressar publicamente a nova vida que eu recebi. Então ninguém deveria ser batizado sem antes expressar fé em Cristo Jesus e ser por Ele regenerado ou receber dele uma nova vida. Por isso, por exemplo, nós não batizamos crianças. Por quê? Porque uma criança ainda não tem consciência, ainda não se arrependeu dos seus pecados, não conhece o processo de justiça estabelecido por Deus em Cristo Jesus. O texto diz: quem é que deve se batizar segundo a Bíblia? Aquele que crê. Quando eu era bebê, eu fui batizado, mas eu não sei como, e eu não confessei nenhuma crença. Me levaram e eu fui batizado, não mediante uma fé, mediante a fé de outros que, segundo a Bíblia, não é suficiente para me dar a regeneração. Uma segunda ideia errada é o batismo como conferindo poder para que alguém abandone os pecados. Não é porque antes de se batizar a pessoa tem pecado, mas quando se batiza, aí agora ela tem poder para firmar o pé e dizer: eu não vou mais pecar. Não, o batismo não tem esse poder para conferir a alguém o abandonar dos pecados. É Cristo Jesus quem nos liberta. Terceira ideia errônea é o batismo como sendo essencial à salvação, ou como possuindo um aspecto de condicionalidade. Aí, os proponentes dessa visão dizem assim: se alguém ainda não é batizado, não pode ser salvo. Por isso, até algumas denominações de cunho evangélico, quando alguém entrega a vida a Jesus, naquela mesma noite, já deve se batizar automaticamente, para não correr o risco de ir para casa ou acontecer alguma coisa e não dar tempo da pessoa se batizar. E eles dizem: se a pessoa morrer sem se batizar, esta pessoa não pode ser salva. Mas dizemos que não é o batismo que salva o pecador, mas o pecador que é salvo, esse deve ser batizado. Um exemplo claro nas Escrituras de que o batismo não salva é aquele homem que era ladrão, estava ao lado de Cristo por ocasião da crucificação. Ele se arrepende dos seus pecados e se dirige a Jesus, e Jesus diz a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não disse: tudo bem, desça agora da cruz, procure uma igreja para você frequentar, faça um curso bíblico, seja batizado e aí você pode entrar no paraíso. Jesus simplesmente disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Não é o batismo que salva, é Cristo Jesus. A nossa segunda consideração, além de haver muitas ideias errôneas acerca do batismo, eu destaco essas três. Uma segunda consideração é que o arrependimento antecede o batismo. Arrependimento antecede o batismo. O texto diz: naqueles dias, em Mateus capítulo 3, apareceu João Batista no deserto da Judeia pregando. E olha o conteúdo da sua pregação. Ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O texto acrescenta que saíam a ter com ele toda Jerusalém, toda a Judeia e circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados, confessando os seus pecados. Eu então questiono: você já foi batizado quando era bebê, como eu fui? Você confessou os seus pecados quando você foi batizado? O texto é claro. Eram por ele batizados, fazendo o quê? Confessando os seus pecados. É a Bíblia que está dizendo. Não é uma questão de ensino humano. Eu não estou criando este ensino. É a Bíblia que diz quem eram os batizados. Aqueles que se arrependiam dos seus pecados, confessavam os seus pecados, porque ao ouvirem a pregação de João, eles eram confrontados com o conteúdo do ensino. E o testemunho ou o procedimento que João tinha era: responda em fé e obediência à mensagem que eu estou pregando. E a resposta em fé e obediência era alguém dizer: eu confesso que não estou vivendo de modo agradável a Deus. Eu não estou vivendo segundo o conteúdo do que você está pregando. Eu estou distante do que realmente Deus quer que eu viva. E essas pessoas então confessavam seus pecados e eram então batizadas por Jesus. Mas o que significa de fato arrependimento? João diz: arrependei-vos. O que significa arrependimento? Arrependimento é uma mudança de mente.
de modo que os valores, objetivos e comportamento de uma pessoa são mudados e toda a sua vida é vivida de um modo diferente. É uma mudança notável no caráter de uma pessoa. A expressão arrependimento vem do termo grego, que é uma junção de duas palavras, que literalmente fala de uma transformação, uma alteração de mente. Isto é se arrepender. A ideia é ter uma formulação acerca de um conjunto de crenças, que na verdade tal formulação me mantém afastado do Senhor. Paulo descreve isso bem em Efésios capítulo 2, verso 1 e seguintes, quando diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, entre os quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele diz que andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Era assim que andávamos, até conhecer o evangelho de Jesus, e o que é a vontade dele revelada na sua palavra. Quando conhecemos a vontade do Senhor, o conteúdo do evangelho, nós fomos confrontados e impactados com tal conteúdo que denunciava o nosso estilo de vida reprovável quando submetido ao crivo da Escritura, ao crivo do evangelho do Senhor Jesus. E então, quando fomos confrontados pelo Espírito Santo, fomos convencidos. Como Jesus diz, o Espírito Santo viria e convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Não foi uma decisão que partiu de mim ou de qualquer outro que entregou a vida a Cristo, mas uma decisão que parte de Deus em causar em mim arrependimento, em me convencer de como eu estava distante do padrão que Ele estabeleceu em Cristo Jesus. Tal arrependimento me proporcionou e proporciona a todo aquele que se arrepende uma mudança de mente, de modo que os nossos valores, objetivos e comportamentos são mudados. É uma mudança claramente observável no caráter de uma pessoa. Isso é arrependimento. E o fundamento desse arrependimento na vida de alguém está no reconhecimento da posição que o homem ocupa diante de Deus. O homem é pecador, e por tal condição, ele é passivo de condenação. Ele é totalmente necessitado da graça de Deus sobre a sua vida. Então a mensagem do Evangelho abre os olhos do pecador para atentar para a condição que ele vive. Que o que mede a sua real condição diante de Deus não é a sua saúde, nem o seu bem-estar, nem os bens materiais, o sucesso que ele possua. O que mede a real condição diante do homem como aprovado diante de Deus é o seu relacionamento com Jesus Cristo, a compreensão do que resulta do Calvário, Jesus morrendo em nosso lugar. Então, uma vez exposta essa nossa posição e o Espírito Santo nos convencendo, nós somos tomados de arrependimento e somos levados a nos prostrar diante de Jesus, dizendo: Jesus, eu preciso do Senhor. Posso ter tudo mais, posso ter família, posso ter bem-estar, uma profissão, estabilidade, mas ainda me falta algo. Este algo é Cristo Jesus. Observe que temos aqui um processo que é interno, que através do batismo é então externado como confirmação para fins de testemunho público. O arrependimento é um processo interno do meu coração, e através do batismo eu tenho a oportunidade de externar aquilo que no meu íntimo já foi confirmado. Em outras palavras, podíamos dizer que o batismo é uma declaração pública do processo particular, interno de arrependimento. Ninguém deve ser batizado sem antes afirmar que tem desfrutado em clara convicção de sua condição diante de Deus, reconhecendo a sua postura de passividade de condenação por causa dos seus pecados. Quando João estava sendo batizado, ele percebeu que ele percebeu que no meio daquela multidão que vinha para batizar-se, que eram muitas pessoas, ele percebeu vindo no meio da multidão essas duas classes de pessoas, fariseus e saduceus, duas classes de religiões judaicas que eram tidos como legalistas, pessoas que radicalizavam na sua interpretação da lei de Moisés e tinham divergências doutrinárias, como por exemplo,
os saduceus que não criam na ressurreição. Então, esses grupos estavam ouvindo o conteúdo da mensagem de João e, claro, reprovando o mesmo, não aceitando, não crendo que João era de fato enviado por Deus. E João está vendo eles vindo no meio da multidão para também receber o batismo. Quando João avista-os, João sabe pela forma que eles se vestiam, com suas vestes talares, vestes que de longe faziam-nos conhecidos. Então, quando João os observa no meio do povo para ser batizados, João diz: ei, raça de víboras, quem foi que induziu vocês a virem se batizar? Quem foi que convenceu vocês a passarem pelo meu batismo? Produzam frutos dignos de arrependimento, para então serem batizados. Então João está cobrando frutos. Ninguém pode se batizar ou ser batizado sem demonstrar publicamente um fruto de arrependimento, uma mudança no seu caráter, uma mudança no seu comportamento, uma mudança de objetivo, uma mudança de propósito, uma mudança em uma formulação quanto a uma cosmovisão ou uma visão da vida neste mundo. Ninguém pode se batizar ou deveria se batizar antes de ter um claro indício de arrependimento, de transformação. João reprova esses grupos, dizendo: vão produzir primeiro frutos dignos, para vocês poderem voltar aqui para serem batizados. João diz: raça de víboras, quem convenceu vocês a escapar da ira que ainda vai vir? Por que João diz isso? João sabia, não havia arrependimento da parte desses religiosos. Eles pressupunham que João era um mentiroso, um herege que estava criando uma nova doutrina e levando as pessoas para o engano. E eles já tinham uma religião deles. Lá vem esse João enganar a gente e tirar as pessoas da nossa religião, da nossa tradição religiosa. Então eles batiam o pé e João estava dizendo: vocês não têm frutos para dizer que são servos de Deus. Quantas pessoas hoje, a exemplo do que fizeram com João no passado, ainda o fazem? Presume que nós estamos em uma briga direta para tirar pessoas de outras religiões. A questão aqui não é essa. É de abrir o entendimento com o conteúdo da mensagem da Bíblia, não o que homens criaram, para que as pessoas saibam de fato o que é arrependimento. Você está aqui, já foi até batizado na religião que você frequenta, mas você já produziu fruto digno de arrependimento? Quando você se batizou, confessou os seus pecados? Você recebeu de Deus uma nova vida? E as pessoas testemunham que a partir daquele dia que você se batizou, você de fato manteve um compromisso com Jesus, vivendo para Ele, conhecendo a palavra dEle? Ou a exemplo desses fariseus, você até estava indo para se batizar, mas sem saber, ou sem ter experimentado o que realmente era o arrependimento. É interessante destacar que João acrescenta: ele esbraveja a raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E ele acrescenta então: produzam frutos dignos de arrependimento. Aqui João estava denunciando a incompatibilidade daqueles homens receberem o batismo sem terem frutos que fossem dignos, o que nos mostra claramente que o batismo ou o arrependimento antecede o batismo. É preciso um arrependimento para que alguém então seja batizado. Observe que João reprova aqueles homens com base nas suas atitudes externas. Eles não tinham um fruto visível, que tinham recebido de Deus uma transformação. Essas pessoas que foram batizadas essa noite, o foram porque têm testemunhado que verdadeiramente têm se arrependido dos seus pecados, têm produzido frutos dignos de arrependimento, têm hoje novos objetivos, nova visão, novo caráter, têm esperança, sobretudo, de vida eterna. João Batista foi o primeiro a declarar essa necessidade, a chamada ao arrependimento. Depois do ministério e pregação de João, ela se estende pelo ministério de Jesus, pelo ministério de Pedro, pelo ministério de todos os demais apóstolos, como por exemplo, em Mateus capítulo 4, verso 17, o texto diz: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Foi também a mensagem que Jesus disse que os apóstolos deveriam pregar.
Em Marcos capítulo 6, versículo 12, a palavra do Senhor diz que saindo os discípulos, pregavam ao povo que se arrependessem. Além disso, a primeira pregação de Pedro, em Atos capítulo 2, verso 38, e na segunda, Pedro pregava: se arrependam e se convertam, para que os vossos pecados sejam cancelados. E adiante, juntamente com todos os demais apóstolos, em Atos 5:31, a mensagem é: o Deus de nossos pais, o que ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, Deus o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento. Arrependimento, então, antecede o batismo. Se você não se arrependeu na ocasião que você foi batizado um dia, seu batismo não passou de um banho que alguém deu em você, porque não é válido diante de Deus. O conteúdo dessa mensagem foi expresso também logo após a ressurreição de Jesus. Foi o conteúdo que Paulo pregou em Atenas. O Deus do céu reservou um dia que ele há de julgar o mundo por meio de um varão que ele determinou, e ele notifica a todos os homens que em toda parte se arrependam. E então o conteúdo dessa mensagem foi expresso como parte do cumprimento da promessa da ressurreição do Messias. Jesus disse: era necessário que se cumprisse tudo aquilo que de mim estava escrito, e que em meu nome se pregasse arrependimento para perdão de pecados. Amados, em suma, o chamado ao arrependimento é também atual. O chamado ao arrependimento foi dado por João para os seus ouvintes, dado por Jesus para os seus ouvintes, dado por Pedro e todos os demais apóstolos para os seus ouvintes, dado por Paulo, e é a mensagem que nós pregamos hoje. Você precisa se arrepender dos seus pecados, porque o pecado do homem está conduzindo para a eternidade distante de Deus. Olha a descrição que Paulo diz: éramos por natureza filhos da ira, como também os demais o são. O verso 4 de Efésios capítulo 2 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A graça de Deus é que salva o pecador, e o pecador só desfruta desta graça mediante arrependimento da sua condição de passividade, de condenação diante de Deus. Pela graça de Deus, Ele tem transformado incontáveis pessoas, tão somente pelo seu poder. Você está caminhando para o abismo. Arrepender-se significa dar meia volta e caminhar em obediência ao Senhor. É um giro de 180 graus. Uma mudança visível no comportamento e caráter de uma pessoa. A minha terceira consideração, ela é complementar, ou seja, está contida nessa última, e eu vou usar aqui tão somente para fins didáticos. A terceira consideração é que o batismo é para aquele que crê. O arrependimento antecede o batismo, e nisso está implícito a crença. O batismo é para aquele que crê. Com essa afirmação, nós estamos dizendo que o batismo é para aquele que verdadeiramente entendeu o conteúdo da mensagem de Jesus. O batismo não é uma marca que alguém usa simplesmente para dizer que mudou de uma religião para outra. Não é. O batismo é para aquele que entendeu a mensagem do Evangelho, respondeu em obediência a essa mensagem, sendo então unido a Jesus Cristo. Tal pessoa então expressa através do batismo, que é uma manifestação externa, o que aconteceu no íntimo do seu ser: arrependimento. Uma vez que o batismo é para aqueles que creem, eu já afirmei, nós rejeitamos o batismo infantil. Tanto aquele do qual participam os bebês, quanto aquele que é praticado por algumas igrejas, mesmo de cunho evangélico. Não aceitamos, porque o batismo que alguns de nós recebemos quando éramos bebês, não coaduna com o claro princípio da Bíblia, de que o batismo é para aquele que deposita crença em Jesus Cristo. Os que receberam o batismo infantil
não foi por haverem compreendido a mensagem do Evangelho. Antes foi um batismo imposto pelos seus pais ou responsáveis, e não fruto de fé. E tal batismo desprovido de fé não é respaldado na Bíblia. Mostre-me uma criança na Bíblia que é batizada, e eu batizarei o meu filho. E eu direi que ter sido batizado novamente foi errado. Mas, na verdade, o meu primeiro batismo não foi verdadeiro, porque eu não cria em Jesus. E ninguém pode batizar-me sem eu depositar crença em Jesus Cristo. Porque a crença em Jesus Cristo é pessoal e intransferível. Ninguém pode crer por você. Eu não posso crer pelo meu filho. Tem 10 anos. Nos últimos 2 batismos ele tem expressado o desejo de se batizar. Eu quero esperar um pouquinho. Quero estudar com ele mais a palavra de Deus. Quem sabe no próximo batismo eu terei o privilégio de batizá-lo. Mas deve ser uma convicção dele, não uma imposição dos pais. Ele não é obrigado a ser um crente. Ele não é obrigado a crer em Jesus. Nós o ensinamos que crer em Jesus e servi-lo é a melhor decisão que ele pode ter. Quando ele tinha 6 anos, ele entregou a vida dele a Jesus. Em uma mensagem que eu estava pregando, ele entendeu o Evangelho e disse que entregava a vida a Jesus. Até hoje está caminhando, estamos bombardeando ele com Bíblia, para que dia a dia ele cresça e aprenda mais. Só será batizado quando ele tiver convicção de que está fazendo porque ama a Deus, porque quer obedecer ao Evangelho. Porque o batismo é para aquele que crê. A quarta consideração, novamente, é complementar. Ou seja, está contida nas 2 últimas, mas eu estou dividindo aqui para fins didáticos. A quarta consideração é, até ser batizado, o pecador vive um processo lógico, o qual proporciona os requisitos necessários para receber o batismo, e eu quero compartilhar com vocês. Aqui, para apresentar esse processo, deixe-me começar com a seguinte pergunta. Biblicamente, quem é que pode ser batizado? Quais são os requisitos para que alguém receba o batismo? E então nós poderíamos responder de forma simples, dizendo que pode ser batizado aquele que é regenerado, ou seja, aquele que recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, obtendo assim uma nova vida. E essa regeneração deve ser demonstrada através de um testemunho de transformação claramente perceptível. Então, em um parágrafo, esse é o que está apto para ser batizado. Foi regenerado, ou seja, recebeu Jesus como único e suficiente Salvador, se rendeu a Ele, em obediência a Ele. E esta pessoa tem que demonstrar, através de uma transformação de vida claramente perceptível, de que de fato recebeu Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Mas deixe-me apontar aqui para o processo no qual o pecador recebe essa regeneração. Em primeiro lugar, o pecador ouve a pregação do Evangelho de Jesus. Em Romanos capítulo 10, verso 17, o apóstolo Paulo escreve: assim a fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação da palavra de Cristo. O batismo é para aquele que crê, nós dissemos. Qual é o processo? O pecador precisa ouvir. Quando eu fui batizado quando bebê, eu não tinha ouvido. E não entenda ouvir como sendo o simples exercício de colocar os nossos tímpanos em funcionamento. Mas ouvir no sentido de atinar, compreender. A fé vem pelo ouvir. Eu ouvi o Evangelho. Eu compreendi o Evangelho, que me mostrou uma posição de passividade de condenação. Então este é o primeiro passo. Tudo começa com a mensagem do Evangelho sendo ouvida. Então o Espírito Santo convence o pecador através da pregação que ele precisa se arrepender. O pecador então tem os seus olhos abertos para a sua real condição diante de Deus e então é conduzido ao próximo estágio. E qual é o próximo estágio? Ele deposita fé. Ele crê,
depois de ouvir a mensagem, através do Espírito Santo, constatar a sua real condição diante de Deus, o pecador precisa crer na mensagem, que não apenas denuncia a sua condição diante de Deus, mas também aponta para a solução que o próprio Deus proveu, que é a morte de Jesus em seu lugar. A pregação não só denuncia o pecado das pessoas, a pregação traz consigo a solução para o pecado. Que você é pecador, você sabe disso. Dificilmente aqui alguém vai afirmar que não é pecador. Você já sabe. Mas qual é a solução para isso? Então a pregação aponta para a providência de Deus, que é Cristo Jesus morrendo em nosso lugar. Ao constatar isso, o pecador é conduzido ao terceiro estágio neste processo, que é o arrependimento. Não é suficiente acreditar, é preciso arrependimento de pecados. O texto diz que quando o apóstolo Pedro pregava, lá em Atos capítulo 2, verso 37 e 38, diz que os judeus compungiram-se em seu coração ao ouvirem o apóstolo Pedro, que dizia: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Amados, a mensagem do evangelho ouvida causa no pecador arrependimento. Já consideramos esta posição de pecador, mas nunca com a intensidade devida quando o evangelho abre os nossos olhos. E então ele é conduzido ao próximo estágio neste processo. Ele é conduzido a receber Jesus, que é a única providência para suprir a sua necessidade, para livrá-lo da condenação. O pecador então se arrepende, que não é um mero remorso. Pode-se ter remorso, porém não ter nenhum arrependimento em relação a esse sentimento. O arrependimento sincero exige uma tomada de atitude que é reparadora. Então quem crê na mensagem do evangelho, se arrepende dos seus pecados contra Deus, ele certamente é conduzido à única atitude coerente, que é entregar a sua vida a Jesus. Jesus como sendo o Salvador, libertador do poder do pecado. Então o verdadeiro arrependimento conduz o pecador a se render, a viver para Jesus, entregando a vida a Ele. E ao receber Jesus, o pecador experimenta este estágio no processo, o estágio de profissão pública de fé. Ele o faz por meio, por vezes, do erguer de uma mão. Por vezes, no escritório, conversando com um pastor, conversando com alguém, o seu coração é movido a dizer: eu quero entregar a minha vida a Jesus, porque eu reconheço que minha vida não está de acordo com o que é a vontade dEle, e eu quero viver para Ele. Esta pessoa então professa publicamente: eu já ouvi a pregação, eu já criei, eu me arrependo dos meus pecados, entreguei a minha vida a Jesus, tudo isso em meu coração. Alguém pode dizer, e diríamos: ótimo, que bênção, mas tudo isso precisa ser conhecido das pessoas. Não, eu já tenho Jesus no meu coração. Quando foi que Ele passou a ser Senhor da sua vida? As pessoas precisam saber, porque não tem essa de eu tenho Jesus e ninguém sabe que eu tenho. Quem serve a Jesus é diferente. Jesus disse que os seus discípulos são luz e sal da terra. Lembre-se, o que é arrependimento? É uma mudança profunda no comportamento, objetivo e caráter de uma pessoa. Então se alguém diz, eu tenho Jesus, mas continua com a sua mesma vida de antes, não mudou nada, talvez tal pessoa precise submeter a sua fé a um crivo. Porque se não há mudança visível no caráter de alguém, provavelmente esta pessoa não entendeu de fato a mensagem do evangelho. Quando alguém entende, ele não se contenta em ficar só para ele. Sabe aquela ideia de crente James Bond? Crente agente secreto? Que é crente e ninguém sabe? Isso não coaduna quando vamos para as escrituras. É um exemplo disso. A mulher samaritana em João capítulo 4 encontra-se com Jesus ao lado do poço. Ela tem um tempo de conversa, a princípio não entende a mensagem do evangelho, depois o Senhor abre o seu entendimento. Ela reconhece que Jesus é o enviado por Deus. Ela estava ali para buscar água, levou o seu cântaro. O texto diz que ela, deixando o cântaro, saiu correndo para a cidade dela. Para quê? Para compartilhar que tinha conhecido um profeta que era aquele que Deus enviou. Ela não se contém em ficar só para ela. Seu objetivo era buscar a água, H2O, mas ela saiu dali com a água
da vida, que era Jesus Cristo, e era mais importante do que a água que levaria no seu cântaro. Então ela sai para compartilhar com outras pessoas o privilégio de conhecer Jesus. Lembra daquele endemoniado gadareno? Ele estava entre os túmulos, assombrando as pessoas, com uma vida desgraçada. Ele tem o privilégio de conhecer Jesus Cristo. O Senhor Jesus expulsa os demônios daquele homem, e aquele homem diz: eu vou te seguir para onde tu fores, e eu vou estar do teu lado. E Jesus disse: epa, fica aqui, vai pregar para os teus. Mas qual é o desejo daquele homem? É seguir Jesus. Quem conhece Jesus não se esconde. Jesus mesmo disse: não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da mesa, mas se coloca no alqueire, um lugar alto, para iluminar toda a casa. Ele acrescenta: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Quem recebe Jesus tem uma vida diferente. Ele tem um impacto profundo no seu viver. É como uma das irmãs que foram batizadas testemunhou. Ela disse que naquela noite que entregou a vida dela a Jesus, ela ia para casa e parecia que não estava pisando no chão, de tanta alegria. E a filha dela perguntou: mãe, o que a senhora tem? E ela disse: oh, minha filha, um dia você vai entender o que eu estou sentindo agora. Só sabe quem se rende a Jesus verdadeiramente. O sentimento que transborda no coração de alguém que professa publicamente a sua fé. Oh, naquele dia que eu conheci Jesus, eu saí para a minha casa, era um pouco distante, quase meia hora a pé, e ninguém passou por mim sem eu dizer: você precisa conhecer Jesus, porque eu o conheci hoje e ele mudou a minha vida. Uma alegria que transbordava. Jesus disse em Mateus capítulo 10, verso 32, se me confessares diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. O apóstolo Paulo acrescenta em Romanos capítulo 10, verso 9, portanto, se com sua boca confessares Jesus como Senhor e no seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. É preciso uma profissão pública. Aqueles que hoje foram batizados já professaram publicamente a sua fé, e através do batismo estavam confirmando a sua profissão. E então, uma vez experimentado este processo, em último lugar, o pecador nesse processo experimenta o estágio de certeza da vida eterna. E aqui é um fim lógico desse processo. Ouça o que Jesus disse em João capítulo 5, verso 24. Em verdade, eu digo a vocês, que todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ter convicção de vida eterna é o produto final desses estágios no processo de regeneração. O pecador ouve a mensagem do Evangelho, ele crê, se arrependendo dos seus pecados, recebe Jesus, professa a sua fé publicamente, e ele é conduzido a esse estágio de convicção de vida eterna. Em suma, amados, só deve ser batizado aquele que ouviu a mensagem do Evangelho, creu, se arrependeu de seus pecados, recebeu Jesus, ou seja, entregou sua vida a Ele, professou publicamente a sua fé e então desfruta de certeza da vida eterna que Jesus prometeu aos seus discípulos. Você tem certeza de vida eterna? Você acha que é presunção da nossa parte dizer que temos a vida eterna? Você acha que dizemos que temos a vida eterna porque nós nos consideramos melhores do que você? Nós dizemos que não somos. Não é porque somos melhores do que você. Somos pecadores. O que merecemos é a condenação. Temos a vida eterna não porque somos merecedores, mas porque fomos agraciados pelo Senhor. Ele que pela sua bondade estendeu a sua mão de graça. Como diz um cântico, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Não é porque merecemos, é porque cremos no propósito que Ele estabeleceu através de Jesus. Então, se você está aqui hoje, e até já foi batizado, mas não tem certeza quanto a esse processo em sua vida,
Deus está falando ao seu coração. Se arrependa dos seus pecados. Creia no Evangelho de Jesus. Entregue a sua vida a Ele. Confesse publicamente a sua fé nele. E então tenha a certeza de vida eterna, porque Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecereis, e ninguém os arrebatará da minha mão. João 10, verso 28. Ele nos garante a vida eterna, não com base em que somos, ou porque podemos obtê-la, mas com base em Ele ter conquistado para nós. A minha quinta e última consideração é que o batismo deve ser executado da forma correta. Perdão, uma penúltima consideração. O batismo deve ser executado da forma correta. Brevemente, nós temos no nosso contexto cultural 3 formas de batismo. Batismo por aspersão é aquele onde um pouco de água é borrifada em uma pessoa. O batismo por efusão, aquele onde um pouco de água é derramada na cabeça de uma pessoa. E o terceiro, o batismo por imersão, aquele onde a pessoa é colocada embaixo da água. Dessas 3 formas, nós asseveramos que a forma correta para o batismo é o de imersão. Por quê? Porque a palavra em português traduzida por batismo, a palavra original, significa literalmente afundar, mergulhar completamente. E essa ideia aparece em Romanos capítulo 6, para descrever o processo de morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Se o batismo traz consigo uma figura de morte e sepultamento, eu pergunto, porventura dá para enterrar alguém jogando um pouco de areia na cara? Dá para enterrar alguém derramando um pouco de areia na cabeça? Só dá para enterrar alguém cobrindo totalmente. E é por isso que usamos o batismo fazendo isso, mergulhando a pessoa. Significa morrer para uma velha vida. E levantamos a pessoa, significa ressurgir para uma nova vida. É esse o argumento que nós usamos. Então, por que asseveramos o batismo como sendo correto? Aí está, para ganharmos tempo, o sentido etimológico, o sentido da palavra, literalmente afundar. Também há o argumento das inferências das Escrituras. Na Bíblia não tem batismo jogando um pouco d'água ou derramando água na cabeça. Olha o que a Bíblia diz. O batismo de Jesus foi onde? No Rio Jordão. O texto diz que Jesus foi batizado, ou batizado Jesus, saiu logo da água. Para que Jesus está dentro da água? Se João podia ficar aqui na margem do lago ou do rio e pegar um pouco de água e molhar Jesus. Por que Jesus precisa sair da água? O texto diz em João 3,24 que João, o Batista, estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas. Para que João precisa procurar um lugar que tenha muita água? Se ele poderia carregar consigo uma botija, e quem quisesse se batizar, ele saía só jogando um pouco d'água na pessoa, ou derramando com um copo sobre a cabeça da pessoa. Então muita água era necessária. Outro argumento é o batismo do eunuco. Isso está descrito em Atos capítulo 8. Deus enviou Filipe para falar com aquele eunuco que vinha lendo uma passagem das Escrituras, referente a Jesus Cristo, mas ele não conhecia Jesus. Jesus já tinha vindo, morrido, ressuscitado, mas o eunuco estava lendo Isaías 53 sem entender. Filipe se aproxima daquela carroça e pergunta àquele eunuco dizendo: você entende o que está lendo? E o eunuco responde: como haverei de entender se não há quem me explique? Filipe sobe aquela carroça e começa a explicar para ele as Escrituras que apontavam para Jesus. Quando eles vão passando próximo a águas, o eunuco pergunta: eis aí a água, o que me impede de ser batizado? E então Filipe responde: nada, é lícito se você crê de todo o seu coração. O questionamento é, o texto diz que ele foi batizado e quando foi batizado saiu da água e então seguiu o seu caminho cheio de júbilo. Deixa eu destacar 2 coisas. Primeiro, você acredita que esse eunuco que vinha naquele deserto escaldante numa carruagem não tinha nenhuma botija de água ali? E por que Filipe então, molha aqui a minha mão para eu jogar um pouco d'água aí em cima de você e batizar você? Eles tiveram que descer da carroça. Segunda consideração, esse eunuco foi batizado e o texto diz que ele seguiu o seu caminho cheio de júbilo. A convicção de que nos rendemos e temos um relacionamento correto com Deus através de Jesus enche o nosso coração de regozijo
para seguir o nosso caminho na presença do Senhor. Amém? Amados, para ganhar tempo aqui, deixa eu pular isso aqui para a gente ganhar tempo, fazer a minha última consideração. O batismo traz consigo a nossa ligação com Cristo. E aí eu compartilho o que Paulo escreve aos Romanos, só para destacar. Ele diz: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Irmãos, o batismo traz consigo a figura de nossa união com a morte de Jesus. Significa então que ao recebermos o batismo, nós estamos associando a morte de Jesus como sendo a nossa morte. Nossa morte para este mundo, nossa morte para o pecado. Daí o apóstolo Paulo dizer: eu estou crucificado com Cristo, logo já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, em Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20. O apóstolo Paulo ainda afirma em Romanos capítulo 6, versículo 6, sabendo que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sirvamos ao pecado como escravos. Agora nós temos uma nova vida. Queridos, além de nos ligar à morte, o batismo nos liga ao sepultamento. O texto diz: fomos, pois, sepultados com ele no batismo. Irmãos, o sepultamento de Jesus é a prova cabal de que ele verdadeiramente morreu. E assim, quando olhamos para isso, o sepultamento faz parte da mensagem do Evangelho, pela confirmação da sua morte. Paulo escreve aos Coríntios dizendo: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Daí então a figura da imersão. Ele morreu, ele foi sepultado, e então ele ressurgiu, e dizemos, o batismo nos liga à ressurreição. Como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, Paulo escreve, assim também andemos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Assim, aquele que conhece Jesus, ele anda em novidade de vida. Você já tem essa nova vida que o Senhor promove? Você já se identificou com Jesus Cristo? Deixe-me dizer, se por acaso você já é servo de Deus, mas ainda não foi batizado, nós exortamos que você faça isso em obediência ao Salvador. Ele nos instruiu a fazer isso, é uma questão de obediência. Eu então quero desafiar você essa noite a assumir um compromisso com Cristo, de no próximo batismo, você está aqui, uma vez que você já creu em Jesus Cristo. Obedeça. E se você está aqui essa noite e ainda não tinha noção do que de fato estava implícito no batismo, presumindo que só ter sido batizado quando o bebê é suficiente, eu tenho mostrado a você o argumento bíblico que não é. Você precisa de Cristo Jesus, não de uma placa de uma igreja, não de uma tradição religiosa, mas de Jesus Cristo. A minha oração é que Deus abra o seu entendimento para isso, e você tenha o privilégio de obedecer ao Senhor. Baixe sua cabeça e vamos orar. Soberano Senhor, te damos graças por estas considerações acerca do batismo. Te damos graças pelo processo que experimentamos, ainda que não processemos o mesmo, segundo cada estágio, mas o simples fato de ouvirmos o Evangelho e sermos convencidos pelo Espírito, levando-nos a nos render a Ti, já nos faz desfrutar de todos esses estágios e nos rendemos ao Senhor. O batismo nos liga ao Senhor. Assim, Senhor, nós oramos para que a Sua palavra encontre lugar nos corações de cada visitante que temos aqui, que compreendam o que estamos realizando aqui, em obediência ao Senhor e à Sua palavra. Enquanto você continua orando, eu gostaria de perguntar a você, que já ouviu a mensagem do Evangelho em outras oportunidades, e que tem ouvido hoje à noite Deus falar ao seu coração. Você testemunhou de pessoas sendo batizadas aqui. Quando você o será? Quando você de fato demonstrará que Deus é o Senhor da sua vida e que está disposto a seguir a palavra dEle, vivendo para Ele, se arrependendo dos seus pecados e recebendo dEle uma nova vida? Tem alguém essa noite que deseja
entregar a sua vida a Jesus, professando isso publicamente, para posteriormente receber o batismo em obediência ao Senhor? Se tem alguém, levante uma de suas mãos e nós entenderemos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida também. Pode baixar a sua mão. Tem mais alguém que deseja entregar a sua vida a Cristo Jesus, reconhecendo que Ele é Senhor e que dá a você uma nova vida? Pela última vez eu pergunto, tem alguém? Levante uma de suas mãos. Alguém? Obrigado, Senhor. A sua palavra lida e explicada não volta para o Senhor vazia, será cumprida naquilo que o Senhor a designou, e te louvamos pela vida desses dois adolescentes. Pedimos a Deus que o Senhor os abençoe, firme os seus passos, os conduza à maturidade, Senhor, que cresçam na fé, sejam testemunhas onde estiverem, de uma transformação claramente perceptível a todos que estiverem à sua volta. Ó Deus, sustenta, e que no próximo batismo nos alegremos ao vê-los em obediência ao Senhor, testemunharem a sua fé. É com alegria, Senhor, que recebemos esses dois adolescentes que frequentam desde cedo a nossa igreja e que hoje confirmam a fé em Cristo Jesus. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.